E aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar para falar sobre as categorias de base, fazer meio que um resumão, já que tiveram jogos terça, quarta, de categorias diferentes, claro. Renovações importantes, inclusive uma saída também, tá? Vamos falar sobre isso. Começando pelos resultados, resultado de terça, vou passar rapidinho. O Santos perdeu bem feio em casa para o Corinthians por 3-0. Um jogo que era de confronto direto ali na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, porque o Santos venceu o líder, né, há 2 semanas, o Palmeiras, aqui em Santos, no estádio de Espanha, onde tem jogado, né, já que o gramado do CTI Pelé ainda não está à disposição. Depois teve lá aquela partida contra o Vasco, que vocês sabem, teve todo um contexto diferente por causa da perda da mãe do João Pedro, que acho que abalou o time inteiro, já até falei disso, e o Helder também falou no final de semana, né, depois da partida contra o Ibrachina pelo Paulista. Mas enfim, e aí essa semana, essa derrota bem feia, que inclusive fez o Santos despencar na tabela. O Santos era o 5º até a semana passada. Aliás, quando venceu o Palmeiras era o 3º. Depois de 2 rodadas, o Santos hoje é o 10º, fora da zona de classificação, tá? São 8 classificados, então vai precisar se recuperar bem aí nas próximas rodadas, porque tá com 21 pontos. A distância tá bem curta, tá? Por exemplo, o Cruzeiro, que é o segundo colocado, tem 25, então tá 4 pontos ali de diferença, com 6 rodadas ainda a disputar. São 19 rodadas, já foram 13, é turno único, depois mata-mata. O 8º atualmente é o Flamengo com os mesmos 21, mas uma campanha ali que tem um saldo melhor. O Flamengo tem 6 de saldo, o Santos tem 3 de saldo, né? Então, situação bem complicada que o Santos precisa se recuperar. Mas a partida na Vila foi... Não vou dizer que foi um domínio do Corinthians, o Santos também criou boas oportunidades, mas no geral o Corinthians foi melhor. O João Pedro até pega um pênalti, né? Senão era para ter sido mais. Mas o Corinthians sabia o que fazer e quando fazer. Foi realmente uma partida bem abaixo mesmo. Nas escolhas ali também, especialmente em substituição, não acho que o Helder acertou. Então foi bem complicado. Complicado mesmo. 3-0 em casa para o rival não pode acontecer, né? E até as próximas rodadas, deixa eu abrir aqui, o Santos tem jogos ainda contra times de cima também. O Palmeiras, por exemplo, nessa rodada enfiou 9-0 no Atlético Goianiense, que é o último colocado. O Santos pega o São Paulo em Cotia, semana que vem, né, dia 12. Quer dizer, semana que vem, dia 12? Deixa eu ver. Semana que vem, terça-feira que vem, dia 12. Pega o... Nesse meio tempo até tem 2 jogos no Paulista, mas o Santos já está classificado, praticamente classificado, né? Vai acabar a fase e tudo mais, depois vai para a próxima. Aí depois o Santos pega o Bahia fora, o Botafogo em casa, o Red Bull Bragantino fora, o Cruzeiro em casa e o Grêmio fora. Desses todos aí brigam por classificação, à exceção do Bahia, que hoje tem 8 pontos e está bem lá embaixo. Mas todos os outros, por exemplo, o Grêmio está lá em terceiro com 25, o Cruzeiro está em segundo, o Bragantino é o 11º, mas tem 20 pontos, só um a menos que a gente. Então assim, bem complicado, precisa melhorar bastante. Falando em Sub-17, o Santos encaminhou a renovação, ainda em Sub-17, né? O Santos encaminhou a renovação do Davi Nogueira, primeiro contrato dele aí profissional seria, ainda bem que estava atrasado, faltou só alguns detalhes ali para assinarem e concretizarem isso, né? Ainda bem, porque... Aliás, cadê? Eu até abri aqui no Diário do Peixe, é isso mesmo, já está acertado, só falta assinar efetivamente, né? Já chegou ao acordo e tudo mais. Ele vai se apresentar para a seleção brasileira para jogar contra a Costa Rica, né, na Sub-17, claro. E a ideia é ele assinar antes de se apresentar lá. Mas o contrato de formação dele é válido até março de 2026, né? Ou seja, daqui a pouco acaba. E aí ele vai assinar o primeiro contrato profissional até 2028, que é quando ele completa 18, e aí pode assinar outro, né? Então, Davi Nogueira, que tem aqui um jogo de base, inclusive, sobre ele, vou deixar no final do vídeo. Importantíssima essa renovação. Jogador muito, muito bem visto mesmo. Centroavante muito bem visto na base do Santos. Agora passo para o Sub-20, falar rapidinho do jogo ontem. Venceu o São José no Paulista da categoria, né? No Brasileiro, infelizmente, já foi eliminado. O Brasileiro está até acabando já, nem sei se acabou, não lembro. O Santos foi eliminado, eu realmente parei de ver. Mas no Paulista o Santos está bem aí para se classificar. De desempenho nem tanto, mas de resultado tá ok, né? Com a vitória de ontem está em 5º. Classificam 10, tá? O 11º talvez, depende aí dos outros grupos. O Santos está em 5º com 26 pontos, 8 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Bateu ontem o São José, que é o segundo pior time do grupo. É muito ruim o São José, muito ruim, com todo respeito aos meninos. O São José tem só 6 pontos.
O 14º, que é o Esfera, por exemplo, tem 14. São José é o 15º com 6. Só o Taubaté é pior, que tem 5 pontos. Mas o Santos tá classificado já. Agora vai, nessas últimas rodadas, ainda enfrenta o Velo Clube. É o Velo Clube só? Acho que tem só mais esse jogo, Deixa eu ver. Só mais o Velo Clube semana que vem na terça. Só para vencer e subir uma posição ou outra aqui, dependendo dos resultados, né? Porque na frente do Santos, o São Bernardo, o Sport Clube, não o São Bernardo Futebol Clube, está em primeiro com 30 pontos. O Novo Horizontino em segundo com 30 também. Campanha surpreendente do São Bernardo. O Novo Horizontino é esperado, o São Bernardo é bem surpreendente. Juventus da Moca em terceiro com 29, a Ferroviária em quarto com 26, o Santos em quinto com 26. Ou seja, o Santos até pode chegar na Juventus da Moca ali, porque tem 9 vitórias também, Juventus. Se o Santos vencer, vai a 9, aí dependeria do saldo. O Santos tem um saldo de 8, o Juventus 7. Mas depende também da Juventus perder o seu jogo, né? Do Juventus, perdão. A Juventus é da Itália. O Juventus pega o Novo Horizontino, olha só. Pode ser que perca. O Santos enfrenta o Velo Clube, que está lá em 11º brigando pela classificação. Mas, enfim, tem que melhorar o desempenho. Pode entregar bem mais esse time aí, repito. Já falei bastante isso aqui. Mas ontem, mais especificamente, o Santos dominou a partida completamente. Se forçasse, tinha feito mais. Repito, o time de São José é muito ruim. O Santos foi bem melhor, praticamente não sofreu durante o jogo inteiro. E vou destacar mais a partida do Bernardo, claro, não poderia ser diferente. Fez 2 gols, um de pênalti, um de cabeça. Muito bonito o gol de cabeça, inclusive. Tá melhorando ainda bem, pegando essa sequência, pegando esse ritmo, que é muito importante. Ele é um jogador que, bom lembrar, né? Era para ter sido utilizado no profissional ano passado já, né? Só que aí teve uma série de lesões que não conseguiu dar sequência. Esse ano ficou na base, se recuperou. Já teve 2 lesões musculares também. Mas agora parece que está caminhando, tomara que dê tudo certo, porque é um jogador de muito potencial. Um meia que a gente não forma tanto, né? Meia armador clássico mais. E ele tem características parecidas assim, tomara que dê certo. Mas foi muito bem o Bernardo. Gostei do Lucas Jaime também, acho que teve uma boa atuação. O Lucas que ganhou essa posição no meio, né, do Campeonato Brasileiro. É o primeiro ano dele sub-20 ainda também, é um segundo volante que é muito bom jogador. Acho que mais a gente pode destacar. Eu gosto da experiência ainda do João Alves sendo testado como camisa 9, acho interessante, já que os outros centroavantes ainda não engrenaram no sentido de, realmente ganharam a vaga. O Alejandro Villarreal, inclusive, emprestado para o Aldosivi, né? Eu até vou falar disso, eu não tinha falado, né, aqui, vou falar isso daqui a pouco. O Cauã Pereira ainda também não engrenou como se espera, e eu acho que o João é mais talentoso mesmo, apesar de ser um ponta, então acho uma alternativa bem válida ele continuar sendo testado ali. E destaque também para o João Ananias, né, que fez uma boa partida, fez um gol. O João que é o titular da zaga, o parceiro dele, inclusive, o João Alencar, infelizmente se machucou, operou ontem, eu não vi qual foi a lesão até, mas operou ontem até. E aí acho que o Assis vai ter que ficar um tempo aí como titular, pelo menos aparentemente a comissão coloca ele na frente, né? Mas aí tem outras opções também, o Contreiras, o Diego Matos, que entrou na lateral esquerda até ontem. Não, entrou na lateral esquerda, não, entrou no João Ananias mesmo, é um zagueiro canhoto. Enfim, vamos ver, né? Mas boa partida também do Ananias, fez um belo gol de cabeça. E é isso, acho que para destacar aí, ainda tem mais uma rodada nesse Paulista, como eu falei. Agora sobre mais uma renovação também do 20 ainda, o PP Firmino renovou, assinou o primeiro contrato, não, é renovação, desculpa, é renovação mesmo, tá certo, eu falei renovação primeiro, é isso, renovou até junho de 2030, ele que tinha um contrato válido até maio de 26, segundo o Diário do Peixe, segundo o Santos postou já até, né, nem só segundo o Diário, o Santos postou mesmo, então tá aí, renovação dele, que é muito bom jogador. Teve um problema também no ano passado, ele foi muito bem na reta final ali no Brasileirão Sub-17, mas ele tinha tido um problema de algumas lesões seguidas também, e aí na reta final ele volta e ganha a vaga até no time titular, ele ganha a vaga que era do Murilo Pará até no ano passado, e aí termina muito bem o Brasileirão, mas é muito bom jogador, é um meio atacante, que é muito inteligente, ele tem uma leitura muito interessante de jogo, acha bons passes. Eu acho até que ele pode tomar mais gosto por finalizar, ele não é um finalizador ruim não, ainda não é um bom finalizador, mas poderia bater mais pro gol, mas é um jogador muito interessante mesmo, que inclusive já jogou até praticamente todas as funções da frente, ele já jogou com meia, com ponta, como um centroavante, bem entre aspas, porque ele não é centroavante, tá? Mas eu prefiro ele jogando como um meio campista mesmo, tá? Tem passagens inclusive por seleção de base aí, é um jogador de muito destaque ao longo da campanha dele aí na base, tá?
E qual mais? Ah, saídas, é isso. Já falei do jogo de ontem, já falei do Sub-17 e tudo mais. Agora as saídas, o Santos saíram 2 jogadores da base do Santos, né? E uma delas eu não entendi. A primeira, eu vou falar do Villarreal, já foi até algumas semanas, né? Ou uma semana pelo menos, não sei. Foi emprestado para o Aldosivi da Argentina. Segundo eu acho que tinha sido o Uriel, aquele jornalista argentino que tinha dado a informação em primeira mão. Eu vou até ver aqui, peraí. Uriel Lugic. Calma, deixa eu ver se achei o nome dele. Uriel Lugic, é isso. Ele tinha falado que o Santos emprestou por 18 meses, ou seja, 1 ano e meio, recebendo pagamento, que eu achei muito difícil, porque o Aldosivi é um time pequeno da Argentina, um time que não tem dinheiro, mas enfim, tomara que ele esteja certo, né? Esse empréstimo aí, já o Santos recebendo dinheirinho e com opção de compra lá na frente para o Aldosivi. Eu acho bem interessante, o Villarreal chegou aqui, uma aposta interessante também, chegou de graça, né? É bom lembrar, ele chegou já tinha acabado o vínculo dele lá com o Deportivo Cali, da Colômbia. E assim, eu sempre acho que são apostas válidas, ainda mais porque o Santos não gastou nada praticamente. E aí você, de repente, ganha um dinheiro aí com um jovem jogador que... acho que se ele não se desenvolveu o esperado aqui, se desenvolveu um pouquinho mais do que se desenvolveria jogando no Campeonato Colombiano. Não me parece que hoje ele seja o tipo de cara que vai chegar ao profissional do Santos, tá? Pode ser que evolua muito lá na Argentina, pode ser. Mas, se não, conseguiu aí pelo menos já ganhar um dinheiro, acho que é uma alternativa bem válida. Ele tem contrato com o Santos até 2027 e possibilidade de renovação ainda, né, no contrato. Então 1 ano e meio aí, provavelmente até o final de 26, né, deve ser. Então é isso. Ele que chegou aqui em Santos no ano passado, né, ficou um tempinho fora por causa da burocracia lá e tal, teve que esperar a janela abrir para poder jogar efetivamente, né. Ele chegou a estrear, se você não lembra, jogou contra o Avaí na Série B, na derrota por 1-0 na Vila Belmiro, um jogo que o Carille enche o time de atacante lá e coitado do moleque. Enfim, cadê que eu vou ler aqui? Ele ganhou titularidade, tal. Bom, enfim, era basicamente isso. Ele que perdeu um pouquinho de espaço realmente esse ano. O Luca era o titular do Sub-20, depois quando foi profissional de vez, o Cauã Pereira ficou revezando com ele. Mas eu acho que é uma alternativa interessante. Tanto foi a contratação quanto esse empréstimo aí que você pode ganhar ainda um dinheiro. E o Samuel Lima, o último, a saída do Samuel Lima, o Diário também publicou ontem, né? Antes até o Marco Scandiuzzi, o Marco que trabalhou lá no Santos, ele tinha publicado já anteontem até, ele que trabalhou na gestão do Santos já, na última gestão, que eu sei que foi ruim, mas no tratamento na base era muito bom naquela época. Ele tinha publicado isso, que o Santos liberaria o Samuel para o Atlético Mineiro, e aí o Diário fez essa matéria ontem, que o Santos liberou de graça, isso que eu não entendi. Liberou de graça, ficou com 30% ainda dos direitos, lá na frente se o Galo vender e tal, vai ganhar alguma coisa. E o Samuel, que estava aqui desde os 10 anos de idade, tem passagem também pela Seleção Brasileira Sub-17, chegou a ser relacionado também pelo Carille no ano passado no profissional, até um tempinho. Eu não entendi, de verdade, eu não entendi essa dispensa assim de graça. Ele tinha contrato até junho de 2026, o staff queria renovar até, mas departamento de futebol aí, segundo o Diário, uma parte queria que ele ficasse, outra parte não, o Santos achou melhor liberar. Não entendi. E lá no Galo ele vai com a promessa de que vai jogar, vai ser comandado pelo Leandro Zago, que treinou ele aqui, o Zago gostava muito dele. Enfim, de verdade eu não entendi. Mas tá bom, né? Liberaram de graça aí. Eu acho doideira. Pelo menos você ganhar alguma coisa, ou ficar até com um percentual maior se você pelo menos vai liberar de graça, né? Pelo menos ficar com um percentual maior. Não que 30% seja tão pouco, mas enfim, né? Tá bom. Acho que não era um zagueiro do nível, por exemplo, do Alencar e do Ananias, mas era um zagueiro bem interessante, que ainda precisava ser um pouquinho mais lapidado. Mas tá bom, tá bom. Então é isso. Ele poderia ser titular agora que o Alencar vai ficar um tempo fora machucado, por exemplo. Mas vai saber. Então é isso. Atualizações aí da base, já estou falando bastante. Isso porque eu não falei tanto do jogo quanto eu gostaria, né? Dos jogos em si. Igual eu falo em outros vídeos, vocês sabem. Mas é isso. Deixa eu dar aqui nesse vídeo, se inscreve no canal e até a próxima, pessoal. Valeu.